Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da primeira carta de João e a gente vai dar continuidade no capítulo 3. Vamos começar com a oração? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, queremos, Pai, nesse momento, pedir a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esse tempo de estudo para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa vir abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, Pai, possa abrir os nossos corações para que recebamos diretamente dEle toda instrução, toda direção, princípios, verdades e valores, Pai, para vivermos de acordo com estes e que possamos, Pai, refletir a Tua presença em nós. Abençoa-nos, Pai, nessa caminhada, porque sem Ti nada podemos fazer. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 3. E a gente vai ver que João, ele trabalha de uma forma muito consistente. João vai começar o capítulo 3 e, claro, todas as vezes que a gente fala de João, a gente vai ver como é coerente, né, a forma, a gramática, a literatura e o conteúdo de João. Então vamos prestar atenção aqui no versículo 1, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Se vocês se lembrarem do Evangelho de João, chegando ali por volta do... É o primeiro capítulo, versículo 12, se eu não estiver enganado. João vai falar exatamente a mesma coisa. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todo aquele que crer no seu nome, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus. E João está repetindo esse mesmo conceito aqui no início do capítulo 3. A identificação daqueles que são da família de Deus como os que creem no nome de Jesus. Somos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus. E aí, claro, a gente continua aqui no texto e olha só que coisa interessante, né? Verso 5 vai dizer o seguinte: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, ou seja, não existe pecado em Jesus. Mas o sacrifício dele foi para pagar o preço de todo o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, mais uma vez, estamos tendo um ensino da parte de João, nos lembrando como diferenciar os verdadeiros crentes dos crentes nominais. Então, sabe aquela coisa assim de que, não, eu sou salvo pela graça. E é pela graça mesmo, Paulo nos afirma isso. Mas o fato que somos salvos pela graça não é justificativa para continuarmos vivendo em pecado. E João está nos exortando constantemente a deixarmos essa vida de pecado. Não é que a gente não vai cair, não é que a gente não vai pecar. Mas a diferença é, você quer continuar a viver a vida de pecado, satisfazendo os prazeres e as concupiscências da carne, ou você quer andar seguindo o modelo de obediência de Jesus? Essa é a grande pergunta. Porque é essa quem vai diferenciar se você é um crente verdadeiro ou se você apenas está se nominando um cristão. E claro, a gente vai ver, né, que João ele vai um pouco além. Né? Mais uma vez ele nos dá aqui uma pincelada em como discernir os verdadeiros irmãos da fé, os verdadeiros cristãos, os irmãos em Cristo, daqueles que não são. Tudo com o objetivo de que não sejamos enganados, tá, gente? Vamos lembrar disso. Mas ele continua. E dos versos 7 a 10, a gente vai ter aqui, né, mais uma confirmação, né, de parâmetros para a minha e para a sua vida. Olha só o que é que ele vai dizer.
ele começa admoestando, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então, mais uma vez, o objetivo é não sermos enganados. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, o verdadeiro cristão que segue o modelo de Jesus, ele pratica a justiça. Por quê? Porque Jesus é justo. Agora, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, João, mais uma vez, deixou muito claro para a gente aqui os parâmetros de quem é um crente verdadeiro. É aquele que pratica a justiça, é aquele que segue um modelo de obediência de Jesus, é aquele que ama o seu irmão. E ele não vive pecando. Ele não se justifica com a graça da salvação para continuar em pecado. Que profundo, meus irmãos. Que a gente possa, antes de olhar para o irmão, olhar para nós mesmos. Que a gente possa olhar para dentro. Que a gente possa se autoexaminar. E se há alguma coisa que não está alinhada com essa palavra, que busquemos o caminho do arrependimento, da confissão e da reconciliação. Vamos dar continuidade. Daí, a gente chega, ao verso 11, que vai dizer, literalmente, vai falar assim, vamos ver qual é a mensagem que a gente tem ouvido desde o princípio, e João nos chama a atenção para o Evangelho, porque a mensagem inicial é o ministério de Jesus, que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, aqui, se você se lembrar, João 13:34, Jesus fala que está nos deixando um novo mandamento. E esse novo mandamento, ele fala assim, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí depois ele chega à conclusão de que, apesar de ser um novo mandamento, não é novo. Mas é isso aqui que nós estamos sendo lembrados mais uma vez. Amar uns aos outros. E claro, a grande pergunta, que vem é: que amor é esse? Como eu vou amar ao meu irmão? O que é que eu tenho que fazer? O que é esse amor? E diferente do que tem sido pregado hoje, não é aceitar a vida de pecado do irmão. Não é aceitar esse irmão que quer justificar todo o seu pecado com a graça salvadora. Não é ficar omisso, não é não confrontar. Mas olha só o que é que nos vai dizer a palavra do Senhor. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, lembrando que o que não ama permanece na morte. Você não pode se dizer salvo e não amar ao seu irmão. Vamos continuar. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E ele continua. Nisto conhecemos o amor. E é essa aqui a mensagem para mim e para você. Verso 16. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, meus irmãos, o amor que nós somos conclamados a exercitar é um amor sacrificial. É um amor que você olha o pecado do irmão
e você admoesta o seu irmão. Você serve esse irmão, você caminha com ele na dificuldade, você consola na hora da tristeza, você conforta no momento da perda, você intercede no seu íntimo, você ora com a pessoa, você às vezes provém para essa pessoa. É esse o amor que Deus está falando. É esse o amor que somos chamados a manifestar uns pelos outros. E o ápice disso está aqui no verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você ama o seu irmão da boca para fora? Eu te amo. Às vezes é muito fácil falar eu te amo. Não para todos, mas para alguns parece ser muito fácil falar eu te amo. Mas as suas ações, as suas atitudes estão de fato respaldando esse amor que a sua boca está falando? Na hora da necessidade, você tem abraçado o seu irmão? Você tem acolhido o seu irmão? E é isso que nós somos chamados a fazer. A amar na prática, com atos, com serviço, intercessão, compaixão. Muitas vezes somos rápidos em julgar e apontar dedos, como os amigos de Jó fizeram com ele. Mas não somos capazes de amar com as nossas ações. E para a gente encerrar, a gente vai ver que João, na sua consistência, na sua coerência com todo o seu legado de escritos, ele nos chama mais uma vez a lembrarmos a síntese dos mandamentos. Olha o verso 23, o que é que vai nos dizer. Ora, o seu mandamento é este. Ora, o mandamento de Jesus é este. Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E a minha pergunta para você hoje é: você crê em Jesus Cristo? Você crê no nome de Jesus? Você crê que Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado? E uma outra pergunta: você ama o seu próximo? Você ama o seu irmão? Que o seu amor possa ser percebido por meio das suas ações, das suas atitudes, do seu caráter, do visível e do invisível, do tangível e do intangível. E que você tenha preocupação em demonstrar, principalmente para aquele que te chamou, nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim o nome dele venha a ser glorificado. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus te damos graças por mais um capítulo da Tua Palavra, pela Tua verdade tão reveladora, Senhor Deus. Pai, aquela verdade que nos admoesta, Pai, que nos confronta com os nossos próprios confortos, que nos chama, Pai, a sair dessa zona de conforto, a crer no Teu nome e a agir de acordo com o modelo que o Senhor nos deixou. Que possamos, Pai, manifestar o nosso amor uns pelos outros por meio das nossas atitudes e que possamos, Pai, andar de acordo com o modelo de obediência que o Senhor nos deixou. Obediência até o ponto de morte, dando a vida pelos irmãos. Que este seja, Pai, o motivo para fazermos o bem. Espelhar o exemplo que o Senhor nos deixou e manifestar a Tua presença em nossas vidas, para que no final de tudo, o Teu nome seja para sempre glorificado. Te oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, até a próxima e Deus os abençoe. Um grande abraço.